ser pai do filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de sua promessa e sou feliz vivendo assim. 11 de dezembro, 2020, ano do Senhor. Somos escravos de uma promessa de amor que nos faz amar até o fim, porque o espírito de amor foi nos dado como penhor, como herança, como esperança. E como é bom poder amar. E como é bom poder ter pais biológicos e pais espirituais. Obrigado, Deus Pai, por essa noite. Obrigado aos nossos pais que nos geraram na terra. Obrigado aos nossos pais em Cristo Jesus. Iron, meu amigo, meu irmão do coração e da alma, meu filho, mas meu pai também. Ainda há pouco lendo sobre a paternidade, tão necessária para esses nossos tempos, eu me lembrava de você e louvava a Deus pela tua vida, e já te agradeço pelo desejo comum que nós tivemos no coração de apresentar essa carta apostólica do Papa Francisco sobre a figura de São José nesse ano que iniciou-se, desse que é um grande tesouro, escondido, mas sempre vivo na nossa vida, na vida da igreja e, por que não dizer, na vida do mundo. Bem-vindo! Amém. Benção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Um abraço, meu irmão. Que assim hoje a gente possa caminhar, né, nesse tempo tão difícil, né, nesse tempo só de pensar dá vontade de chorar, né, de ver tantas vidas, tantos idosos, crianças, pessoas que já vinham com tanto sofrimento, com tanto calvário, tendo suas vidas ceifadas, e a gente vê um mundo que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. E Deus, para agir de uma maneira sobrenatural no mundo, precisou do sim de dois seres humanos, né? Primeiro o sim de Maria, depois o sim tão importante quanto o de Maria, o sim de José. Sabe, um dia nós falamos aqui das duas portas do sacrário,
que revela o Espírito Santo, Pedro e Paulo. Agora tem as duas portas do milagre do mundo, que se elas não se abrirem, o milagre não acontece, que é o sim de Maria e é o sim de José, ou seja, é o sim da vida e é o sim em favor da vida, né? Isso não importa na dimensão de vida, mas o sim à vida primeiro foi de Maria e sim em defesa da vida foi de José, porque se não houvesse o sim da defesa da vida, Maria teria sido executada pela lei judaica, teria sido humilhada em praça pública. Certamente essa criança, o verbo feito carne, não teria vindo ao mundo. Então, José é essa figura da porta com Maria, né, que se abre o sobrenatural, que se abre a salvação para o mundo. E se nós queremos salvação, nesse primeiro ano o Papa foi muito mariano, né? Ele nos levou a confiar muito em Maria, sem decretar um ano mariano, mas sempre nos levando nas orações do Santo Terço, nas orações do Ângelus, nas suas catequeses, mostrando essa figura feminina do sim, né? Para vencermos esse calvário da humanidade. E cheio do Espírito Santo, nesse tempo que completamos 150 anos, né, dele ser intitulado como pai da Patrono. igreja, patrono da igreja, o Papa Francisco recorda isso. Sabe, essa conexão do Papa Francisco só pode ser do Espírito Santo. Só. É a mesma conexão que convenceu Maria a dizer sim e a mesma conexão que convenceu José a dizer sim. Não tem, humanamente é impossível, por mais que ele é o Papa. Mas tem tanta coisa em jogo. Vamos pegar cada um de nós aqui. Você que está em casa, o padre que está aqui coordenando essa live hoje. A gente não consegue dar conta no nosso dia a dia mais de tomar uma decisão, de pensar em fazer algo novo, porque a gente não sabe nem se pode fazer. E o Papa, ele consegue sempre ter a novidade do Espírito e a novidade que leva o povo, que faz o povo entender, não, isso eu posso. Eu posso como São José. Se São José pôde, eu posso. Sabe? Isso é sobrenatural, isso é divino. O Papa tem tido ações sobre além da capacidade de um ser humano, por mais que ele seja o Papa. Por mais que ele seja o Papa. Ele tem deixado o Espírito Santo gritar nos corações e nas mentes. Eu estou convosco. Outro detalhe importante. Qual foi o primeiro dia que alguém foi vacinado e um ancião, que o Papa já na sua primeira encíclica ele começa a defender duas culturas, a cultura do hoje, que é das crianças, do agora, e a cultura da história do ontem, que é o ancião, que tem que estar presente na história. Se você romper essas duas culturas, nós vamos ter um caos na humanidade. Nós vamos perder a história e nós vamos criar um abismo entre a geração agora com a geração do futuro. Então o Papa ele já começa na defesa da criança e na defesa do ancião, né? E agora, de novo, a gente vê assim, o Papa tão voltado, tão conectado nessa parte humana, né? O Papa que fala da ecologia, o Papa que fala dos dogmas, o Papa que é acusado de tantas coisas porque ele só fala uma linguagem popular, a linguagem do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai falar uma linguagem para mim, no meu estado de vida, que eu não entenda. Ele nunca vai falar uma linguagem para o padre, no estado de vida do padre, que o padre não entenda. E ele nunca vai falar uma linguagem para o Papa, no estado de vida do Papa, do Pontífice, do sucessor de Pedro, que ele não entenda. E o Papa, ele entende, o que é importante, ele entende o que o Espírito está falando, e ele consegue ter a sabedoria do Espírito para fazer chegar em todos os níveis da sociedade o caminho para o milagre, o caminho para o sobrenatural, o caminho para que o impossível
se torne possível. Eu fui tomado, fui assim, impactado, porque ninguém esperava, acho que nem o assessor mais próximo do Papa esperava que ele fizesse isso agora. Podia convocar a igreja a um jejum universal, a adoração em todas as dioceses perpétua pelo fim dessa pandemia, mas tudo isso ia distanciar do povo. Tudo isso ia deixar com que uma classe da sociedade não pudesse encontrar um caminho para ser útil no combate do mal que se levantou contra a vida. E o Papa vai e tira uma coisa que é possível. José aceitou Maria. Eu só preciso aceitar a vontade de Deus e eu já estou dentro da graça. Ironia, eu estou impactado com a visão que Deus te deu, com a moção que Deus te deu, com essa visão que você está trazendo, porque é justamente isso. Eu também tive, a gente não conseguiu se falar hoje, né? Não. Mas independente Nem hoje, disso, nem a gente tem se falado muito pouco nos últimos dias, a não ser o necessário, né? é verdade, é verdade. Eu também percebi isso. Mas a nossa comunhão, ela é intacta, né? Foi Deus que nos uniu e isso é obra dele, nem é mérito nosso, nem meu, nem teu. Mas eu tive a mesma impressão que você. Como que o Papa, com tantos afazeres, com tantas responsabilidades, consegue recordar que Pio IX, há 150 anos atrás, dedicou a São José o patrocínio da igreja, a proteção da igreja. E é interessante, ainda há pouco, numa outra live, a gente falava sobre a importância da fé para ver a ação de Deus na história durante a pandemia. E o Papa começa essa carta que a gente vai apresentar hoje falando justamente que ela nasceu na pandemia. Ela nasceu nesse ano de reflexões que ele começou a fazer a partir de perceber que o Covid-19 colocou em relevância as pessoas que geralmente são esquecidas e que são aquelas que no escondimento e na vida oculta, como José, protegem a vida, como José constroem a história. A gente pode fazer uma leitura muito superficial, olhando para o silêncio bíblico a respeito de José. Mas o Papa já vai dizendo, já vai entrando de sola. Ou é pouco que nós sabemos dele, mas é necessário. O Papa chega a afirmar que, na verdade, José foi o milagre que possibilitou o início, o primórdio da história da salvação. Porque Deus quis que ele protegesse Maria e o menino recém-nascido. Isso passa pela responsabilidade paterna de José. José foi escolhido para a história da salvação com um papel muito fundamental. E é aquilo que você dizia, nós nos sentimos próximos a José, porque José construiu a história dele na angústia, na dúvida, na ansiedade, no titubear, né? Na escuta, no sofrimento. Eu estou querendo encontrar uma palavra para dizer quando as coisas acontecem de uma hora para outra. Na prontidão. Na prontidão. E no natural. Ele continuou sendo carpinteiro, ele não deixou de ser o que era. Sim, e outra coisa, Iron, José foi concebido como eu e você no pecado. Maria foi concebida sem pecado original. Agora, José carregava a inclinação para o mal, a concupiscência que nós dois e todas essas 200 e poucas pessoas que estão aqui carregam. Então, José lutou. José não teve tudo de mão beijada. Não foi fácil para ele, como também não está sendo fácil para o Papa Francisco. Teve que fazer renúncias, deixar o lugar do comodismo, deixar o isolamento que ele se encontrava
e correr os riscos, ir para o Egito, para salvar Deus. O sim de José implicou dele uma atitude radical à vontade de Deus, né? Mas no simples, no natural, a partir da humanidade dele, da natureza pecadora dele, da natureza limitada dele, como a nossa, né? Desculpa, era mais. Não, 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 é verdade. Eu estou agora diante de uma citação do Papa na carta, número 3, que ele diz: Em todas as circunstâncias da vida, José soube pronunciar o seu fiat como Maria. A imagem que você resgatou daquela nossa live, dessas duas portas do sacrário, Ironi, Deus seja bendito. Deus seja bendito pela tua abertura ao Espírito, porque realmente as duas portas do sacrário são José e Maria, antes de serem Pedro e Paulo. Sim, senão não Né? existiria Pedro e Paulo. Uhum. Justo, Não existiria justo. o Padudu e o Ironi. Não existiria o consagrado e o leigo. Nós estaríamos ainda debaixo da lei do pecado. É. Né? Bendito José, Patris Corde, é a carta apostólica do Papa Francisco, que foi nos dada de presente no último dia da Imaculada, dia 8 de dezembro agora. Hoje é dia 11, 11, 3 dias. anteontem. Uhum, 2, 3 dias que nós recebemos essa carta do Santo Padre. Para você que está chegando agora, 150 anos atrás, Pio IX consagrou à Igreja o patrocínio de São José. Né? Então, o Papa Francisco, iluminado pelo Espírito, recorda e entrega à Igreja essa carta chamada Patris Corde, que significa com o coração de pai, instituindo o ano de São José na Igreja. A primeira frase eu vou ler, depois, Iron, continua você, tá bom? Com o coração de pai. Não, estou sem Assim ela José. aqui. Ficou no meu Sem celular, ela? perdão. Tá. Continua e eu vou Com, junto com o senhor. tá bom. Com o coração de pai, José amou Jesus e foi designado nos 4 evangelhos como filho de José. Então, Jesus carregou entre os títulos messiânicos dele também o filho de José. Não é esse o filho de O filho do José? carpinteiro, O filho filho de do José. carpinteiro? Olha então Para que essa é ninguém a duvidasse que revelação. estava falando de José, né? Põe até a profissão dele. Justamente, né? O nominativo, a beleza da história da salvação. O Papa lembra que Mateus e Lucas narram um pouco, mas narram o suficiente. Iron, eu vou, e aquilo que você quiser, você me para e faz a reflexão, tá bom? Então, nós estamos no primeiro número dessa carta, com o coração de pai. Essa carta é pequena, ela tem apenas 7 números. Nela, José é apresentado como pai amado, é o primeiro número. O segundo número é pai na ternura. A ternura é um tema muito caro ao coração do Papa Francisco. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, e faço aqui um parênteses, ele começou o pontificado no dia de São José. É, O pontificado é dele verdade. começou no dia 19 de março. Outra coisa, segundo parênteses, o Papa retomou na igreja, na oração eucarística, o nome de São José. Depois que os sacerdotes dizem, e veneramos a sua mãe, a sempre Virgem Maria, hoje é preciso dizer São José, seu esposo, porque o Papa Francisco fez um documento promulgando também isso. Então, São José, pai na ternura, é o segundo ponto da carta. O terceiro ponto é pai na obediência. O Papa Francisco vai trabalhar a questão da obediência de José, gerada na angústia através dos 4 sonhos reveladores que ele teve. Quarto ponto é pai no acolhimento. O Papa fala da acolhida, e realmente ninguém como Francisco entende a acolhida. Quinto ponto,
Iron, me lembrei de você de novo, porque o Papa vai falar que José foi pai na coragem criativa. E ele vai citar o evangelho de poucos dias, quando nós fizemos a live, dos amigos do paralítico que o descem pelo teto. O Papa vai dizer: isso é coragem criativa. Me lembrei de você. Sexto Depois, ponto, Papa Trabalhador, ou Pai Trabalhador. o pai trabalhador. O Papa vai lembrar da questão que o Covid, né, que a pandemia tem roubado essa questão do emprego, que coloca-nos também diante de uma crise, mas termina esse número dizendo: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. É um grito do Papa, né? E o último número é muito interessante, maravilhoso. Ele fala de Pai Pai na na Sombra. Sombra. Pai na Sombra. E ele faz aqui, eu diria, uma antropologia, uma teologia acerca da figura do pai, da paternidade. É maravilhoso. Os pais precisam ler essa carta. Urgentemente. Urgentemente. É maravilhoso, porque ele diz: ninguém nasce pai, se torna pai, torna-se pai, né? E ele vai falar da relação que o pai tem que ter com o filho, que o pai não é aquele que toma posse do filho, mas é aquele que educa na liberdade. É maravilhoso isso aqui. Isso aqui vai dar para aconselhar muito as relações familiares entre pais e filhos. E aí, Iron, mais alguma consideração antes da gente continuar? Assim, a simplicidade que o Papa traz. Hoje, todos nós estamos em busca de graça, oferecimento das indulgências, de indulgência plenária, né? Num caminho tão simples, nessa carta, ele fala: meditar sobre São José, a misericórdia do homem justo, a oração em família que está parece que falar hoje de orar em família parece algo extraterrestre, né? Não, isso é loucura, isso não existe, né? Por um trabalho digno, né? Que nem o senhor estava falando aí. Lutar para que todos tenham a dignidade do trabalho, que seja justo o trabalho. Lembrar que tem uma igreja que sofre. São José é o modelo dessa igreja que sofre, mas que preserva a graça maior que é estar na presença de Deus, que é não abandonar Deus, né? Depois, assim, uma coisa que o Papa deixa claro: São José se torna agora um santo universal, né? Já era, mas agora nós iremos buscá-lo como eu vejo, era uma expressão aqui, outra expressão ali, era a devoção do Papa Francisco a São José Dormindo. dormindo, a devoção do Dia do Trabalhador a São José, mas era algo tão assim, sem raiz, né? Uhum, uhum, uhum. Precisava ser enraizado. O que o Papa fez agora, ele enraizou o papel de José, que na realidade é o papel de todo pai de família. Se um José mudou a história do mundo, imagine todos os pais se tornarem José, o mundo vira o céu. Muito bom você ter falado sobre isso, porque alguém perguntou aí aonde encontrar essa carta. Vai no site do Assim, Vaticano, www.vatican.va, www.vatican.va. Ou então joga aí no Google, né? Carta do Papa Francisco sobre São José, 8 de dezembro de 2020, tá bom? Então o Papa começa dizendo que ele, na verdade, vai partilhar algumas reflexões pessoais sobre a figura de São José. Isso também deixa o Papa Francisco mais livre, né?
O Papa não está fazendo nenhum tratado teológico, ele não está dando uma aula, ele não está fazendo uma exposição de uma tese, ele está partilhando conosco alguma das reflexões que foi crescendo no coração dele nesse tempo da pandemia. Porque ele disse, e fala aqui na carta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nos jornais, nas manchetes das revistas e que nem estão desfilando nas passarelas dos últimos espetáculos, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. E aí ele vai citando médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores de supermercados, o pessoal da limpeza, os cuidadores dos idosos, transportadores, policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos. Todas essas pessoas que não pararam de trabalhar na pandemia, eles mostram que ninguém se salva sozinho. E aí ele também lembra, Ironi, das crianças, como você falou, porque se existe já uma tensão, uma angústia, um estresse, né? E tantos outros sintomas emocionais em nós que somos adultos, o mundo infantil, a psique da criança, ela não está também, não estava preparada para lidar com tudo isso de maneira tão radical. E aí o Papa lembra que do pai, primeiro aparecem os pais, hein? Os pais homens. Olha que interessante isso aqui também, né? Às vezes, quase sempre, a educação do filho é delegado à mãe, né? É transferido para a mãe. Fala com tua mãe. Pergunta à tua mãe. Não sei se aí em Guarapuava era assim, mas em geral parece o tecido aqui, né? O contexto é esse. O Papa Francisco começa com o pai. Fala assim: quantos pais, mães, avós e avós, professores, professores. Que bom que o Papa lembrou dos professores, que apresentam as crianças nesse momento com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Olha que tripé maravilhoso, Iron. Pais, professores, avós, o que podem e devem fazer para com as crianças nesse momento, para ajudar a atravessar a crise? Readaptar os hábitos, levantar o olhar e estimular a oração. Veja que é um caminho de resiliência, né? Nossas crianças podem ser agora educadas a serem mais fortes, né? A se tornarem adultos mais maduros, mais resistentes com a própria pandemia, né? A E aqui lutarem, entra de né? novo. Porque, Uhum. na realidade, nós estávamos indo para um mundo que fechava os nossos filhos dentro das casas, dos quartos, se isolavam aí nas mídias sociais e já não lutavam mais pela vida. Sim. E Uma agora, geração. agora vai ter que lutar pela vida, Uhum. não tem o que Isso. fazer. Agora o mundo ele perdeu os degraus de diferença que existia. Não, porque eu tenho mais estudo, não, porque eu tenho menos estudo, não, porque isso, não, porque eu tenho profissão. Não, agora nós entramos. O vírus ele deixou todo mundo igual. No começo da pandemia eu dizia assim, o vírus dá no cara mais rico do mundo. Até eu citava lá, ó, pega aí o Bill Gates, aí ele não, pode construir subterrâneo, mas o vírus entra lá também. Basta um que tenha contato aqui que vai lá para baixo da Terra, que diziam que ele tinha criado espaço subterrâneo, né? Uhum. Agora estou vagando nas fake daí, que eu não sei se é new ou não, né? Mas depois pegava, eu dizia assim, naquele que vende aquele cachorro quente aqui na esquina, que a gente toda semana tem que comer um porque é tão gostoso que você não consegue ficar sem.
que faz aquilo porque é o único meio que ele tem para alimentar a sua casa, a sua família, os seus filhos. E muitas vezes depende daquele extra que você dá, porque o preço que ele vende, aquele cachorro quente, não dá nem para ele pagar o material que ele usa, mas como é tão gostoso, você acaba, todo mundo que chega acaba ajudando, porque vê que o que ele faz é muito bom. Isso gera também a solidariedade, né? O bem sempre atrai o bem, né? Ser bom com o outro, sempre terá alguém que será bom comigo. E esse trazer o São José agora, São José ele não foi bom com ele foi bom com o outro. Ele não pensou na moral dele, ele pensou na salvação do mundo. Veja, qualquer psiquiatra iria internar numa psiquiatria de força máxima São José. O cara tem um sonho e no sonho ele ouviu uma voz que ele supõe ser de um anjo. Delírio. Para É psiquiatria, delírio. Alucinação. alucinação. O cara foi traído. A mulher dele a mulher que estava prometida a ele em casamento, que ele esperava ela completar o tempo para ser a sua esposa. Ele tinha um compromisso, as famílias já tinham assinado o contrato no cartório do casamento, já está tudo assinado. Estou vagando aqui Sim, no sim, nosso tempo sim. de hoje. E Atualizando. aí, ele foi comunicado por ela, olha, desculpa, eu tô grávida. E não é de homem, é do Espírito Santo. É claro que o cara vai ter um sonho louco de noite, né? Porque ele não vai ele vai desmaiar, ele não vai dormir, né? Ele vai passar muitas noites em claro, e daí, por não suportar mais, ele teve um apagão, e nesse apagão a mente dele gerou que era para ele aceitar e que ele tinha que pegar e fugir com o menino para o Egito, porque Herodes queria matar o menino e tinha todo um projeto para destruir a graça de Deus, mesmo que ele aceitasse. Cara, eu internaria ele sem ser psiquiatra. Então, veja, mas ele enfrentou todos esses riscos, como Maria enfrentou todos os riscos. Só que Maria tinha um, 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 um Uma Maria graça particular. é uma graça particular, filha predileta, esposa fidelíssima, mãe amadíssima de Deus, né? Então, ela tinha uma graça especial. Mas José era o Dudu, o José era o Ironi, era o comum. E ainda era um comum que servia para consertar móveis, não tinha nenhuma profissão definida. Ele era alguém que fazia móveis, que consertava móveis. Hoje nós temos a carpintaria reconhecida por causa do José, mas naquela época a gente dizia assim, era o pereirão nosso, né? O que resolvia o problema dentro de casa. Né? O pau para toda a obra. Né? Mas Deus escolheu do nada para que o tudo, que é a salvação, se concretizasse no mundo. E veja, quando eu falo essas coisas de José, eu não estou diminuindo ele em nenhum ponto, muito pelo contrário. Eu estou me elevando e elevando cada um de nós que estamos aqui nessa live hoje ao estado de poder fazer a vontade de Deus, independente do estado de vida que nós estamos vivendo hoje. Porque quando Deus chama, Deus capacita. E quem Deus chama? Deus chama todos. E quem Deus capacita? Quem diz sim. Uhum. É maravilhoso isso que você falou, porque o Papa termina a introdução da carta dizendo que todos aqueles que estão aparentemente escondidos, o Papa usa essa palavra, todos. A José era chamada é um para escondido, todos. né? Uhum, uhum. Por isso que o Papa está dizendo, todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Perceba isso. Você pode estar escondido, ou pode achar, ou de repente até mesmo te colocaram em segundo plano. Você é protagonista também na história da salvação. E aí o Papa diz: a todos vocês eu dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. E o primeiro ponto que ele vai trabalhar é o amor.
ele vai falar de um amor doméstico. Redescubra o amor na tua casa. Porque ele vai dizer que maravilha é isso. Às vésperas do Natal, nós também vamos poder dizer como José, nasceu para nós um menino. O amor está na tua casa. Se o amor Isso que nasce aí, Iron, isso que quem vai te o senhor está parar? falando, e eu acho que o Papa, o Papa é muito conectado com a realidade do mundo. O Papa não é Claro. conectado com a realidade de Roma. Ele tem uma visão global, universal. E essa carta, isso é muito claro. Se alguém questionava o pontificado de João Paulo II, mais uma vez eu acho que ele vai ser criticado pelo simples, pela fé devocional e popular. Mais uma vez, os doutores, entre aspas, de plantão, né, os sinédrios de plantão, É, mais uma vez vão querer. ironia, Mas mas mais uma vez, ele o mostra povo. a ação de Deus. Né? Mas eu só queria aqui trazer esse. Esqueci. Eu vou ter que lembrar, porque é importante. Não, é bom você Ah, falar isso. lembrei. Aonde que o Papa deve estar? Qual pilastra? O padre, quem era aquele padre que deu a vida para aquele jovem Do respirador, viver? na Itália, no É, norte na lá. Itália. Aham. Quem era aquele padre? Quem conhecia? Hoje o mundo conhece porque ele teve uma atitude de caridade. Quem é o senhor que citou? Eu fui atrás depois, ele é vizinho meu aqui de Ivaiporã, aqui próximo, um médico de 32 anos que deu a vida, que deixou uma família recém-construída para salvar vida. Ele se tornou, pelo sim à vida, um modelo de salvação. E veja, São os. então, o Papa abriu o leque e eu posso, por que não? Eu não posso citar. O Papa está falando daquele que para o carro para o pedestre passar na faixa. O Papa está falando daquele que dá a mão para o cego, para o senhorzinho de idade atravessar a rua. É disso que o Papa está falando, é isso que vai fazer a diferença no mundo agora. Mas o padre pode fazer a diferença. O doutor pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Ninguém está excluído desse projeto de amor que Deus tem para o mundo. Em José, todos nós somos contemplados, apesar da natureza pecadora, e José está incluído como agente nessa natureza pecadora, todos nós somos chamados a ser participantes desse reino que Deus quer construir e que é um novo céu e uma nova terra. Com isso que você falou, eu vou nos introduzir no segundo ponto, que é José, pai na ternura. Porque o Nossa, Papa começa a dizer justamente, Iron, olha como isso aqui é profundo. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos desígnios de Deus se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. nossa. Deus opera na história não somente e não sobretudo nas nossas partes boas e nas nossas vitórias. Porque o Papa lembra aqui que São José queria correr. Quando Claro. ele soube da gravidez de Maria, ele quis dar no Ele teve pé. medo. Claro, claro. Como Maria também teve Sim. medo. O anjo vai dizer a ela o quê? Não temas, Maria. Só que Maria, de novo a gente vai lembrar isso, agraciada por Deus pelos méritos de Cristo, sem pecado original. José cumpriu a vontade de Deus na fraqueza e apesar da fraqueza. Isso nos iguala, isso nos anima, isso nos enche de esperança. Olha só, aqui, é bobo quem acha que Francisco Uhum. é simples, simplório. Não, não, Contrário. não, não, não. Inte- Francisco, ele chega a todos com a sabedoria do Espírito, mas ele é profundérrimo.
Aqui eu estou encontrando elementos da teologia espiritual e da psicologia. Vou ler para você 5 linhas. Você vai me dizer a tua impressão. É o número 2. Olha o que ele diz. O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo nos traz a luz com ternura. Primeira frase. O diabo nos faz ver a nossa fraqueza com um juízo negativo. O Espírito Santo nos faz ver a nossa fraqueza à luz da ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Olha que bonito isso aqui. Se olhe com ternura. Olhe a tua fraqueza com ternura. Aí ele vai falar de quem fica acusando os outros. Porque quem não tem ternura para consigo, não pode ter ternura também para com o outro. Quem não tem compaixão, quem não tem auto-perdão, sempre vai julgar o outro, condenar o outro. Aí vai estar debaixo do olhar do maligno. Vai estar fazendo juízo negativo como o diabo e não como o espírito. Terceira linha, olha o que ele diz. Muitas vezes o nosso dedo apontado e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da nossa incapacidade de acolher dentro de nós a nossa própria fraqueza e a nossa própria fragilidade. Eu quero falar de 2 José agora, posso? Deve. Do José Francisco e do José Bento. Olha o que é a ternura. Em pouco tempo nós vimos aí quantas fake news e o Papa expulsou o Papa Emérito do Vaticano. Ele teve que ir para a Alemanha. Ninguém sabia que o Papa ia por um gesto de ternura pelo irmão que estava nas últimas horas para poder ser irmão. O Papa volta para o Vaticano, olha o gesto de ternura. O que ele faz? Vai rezar para o seu sucessor. E Francisco, com toda a ternura, se ajoelha para receber a oração daquele que tinha antecedido a ele e que está presente no meio de nós. Se nós olhássemos pelo olhar humano, Bento XVI não voltaria para o Vaticano, porque a cabeça dele foi o Francisco que criou essas notícias e me jogou fora. Francisco, por um outro lado, olha, eu não devo estar agradando o Bento XVI, e aí ele deve estar reclamando para alguém e o pessoal está soltando todas essas notícias aí, então eu vou romper a relação. Não. A ternura usa da fraqueza, mesmo que ela seja inventada, mesmo que ela seja caluniosa, para gerar amor. Para juntar forças. Sabe, esse gesto diz muito a ver com esse ano de José. Por exemplo, José usou da manjedoura, que era a fraqueza, a miséria, para com Maria depositar o menino Deus. Ele usou do não da criatura, imagem e semelhança de Deus, para dizer que tudo é criatura de Deus. Os animais também são criatura de Deus. Entende? A ternura, ela não pode fazer acepção. Ela não pode criar muros. Ela tem que criar pontes. O senhor falava isso na última live. Uhum. A ternura, esse ano de São José é para derrubar os muros e ampliar as pontes dos abismos que nos separam do que sofre, dos abismos que nos separam daquele que eu julgo, daquele que eu excluo, daquele que eu crio na minha cabeça algo negativo sobre ele. Eu criei um muro. Quando eu criei algo negativo sobre alguém, eu criei um muro, eu dividi. Uhum. Então, agora eu preciso derrubar esse muro e é só na ternura que se derruba esse muro. Eu derrubo esse muro para fazer com a mesma estrutura do muro que eu criei, eu uso
ela para ser uma ponte agora que não tem mais diferença entre eu e o próximo. O primeiro ato humano diante de qualquer pessoa precisa ser a acolhida antes que o juízo. O raciocínio humano, a lógica humana, né? A sabotagem psicológica, o cérebro às vezes está treinado para julgar. Mas esse movimento do Espírito em nós, pela ternura, como você bem colocou e propõe, precisa ser o gesto de acolhida. Maria acolheu, José acolheu, os animais acolheram, a manjedoura acolheu, Agora nós precisamos acolher. Bento acolheu, Francisco acolheu, Dulce da Bahia acolheu, Teresa de Calcutá acolheu, tua mãe te acolheu, teu bispo te acolheu, Cleia te acolheu. A acolhida possibilita o coração a gerar vida. O juízo, ele exclui, ele separa, ele fecha as portas. Se alguém julga, vai se tornar uma daquelas casas que a gente não sabe qual, um daqueles inquilinos que a gente não sabe quem, nos quais não havia lugar para ele. A ternura abre, o juízo fecha. Fecha. Fantástico. É maravilhoso, maravilhoso isso que você colocou. E olha que interessante, o Papa termina esse número, Iron, dizendo que só a ternura nos salvará da obra do acusador. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. O diabo pode ser até belo, mas ele não pode ser terno. O diabo pode usar até da beleza para E nem fascinar. eterno. Isso. Nem terno, nem eterno. Deixa eu fechar a porta aqui do banheiro um minuto que está batendo. Então, você que está em casa, vai compartilhando com outras pessoas. Estamos aqui falando dessa carta do Papa sobre o ano de São José. Convide outros irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos erguer um clamor com São José, né? Amém. Eu posso dizer que eu não, por muito tempo na minha vida eu não São José era comum na minha vida, mas chegou um tempo que São José se tornou cotidiano. São José é tão importante no meu diálogo como Nossa Senhora hoje com Deus. Ele me auxilia tanto quanto Nossa Senhora. Eu não consigo mais, e voltamos aqui, a gente não está querendo diminuir o papel de Nossa Senhora, porque no tempo todo nós estamos frisando, Maria, ela é um andar de... se a gente pode criar andar, então ela está no andar de cima, mas sem muro, sem parede de divisão, ela que arrasta todos nós. Então a gente não está aqui reduzindo o papel de Nossa Senhora, não. Mas São José, o papel de Maria não existiria e não seria levado em frente sem o sim de São José. Se a vontade de Deus sem o sim de Maria não teria acontecido, o verbo não teria se tornado carne, o sim de Maria sem o sim de José, o mundo não teria conhecido a salvação. O Papa vai falar sobre isso agora, número 3, quando ele trata pai na obediência. Ele lembra os 4 sonhos de José. O primeiro sonho, quando ele quer deixá-la secretamente. E para quem duvida do Espírito Santo, da revelação, da ciência, da profecia, meu Deus, pega esse documento do Papa aí. Pega a vida de São José. Pô, se alguém duvida que São José foi o segundo a receber a plenitude do Espírito, se Maria foi a primeira, José foi o segundo. Se o primeiro Pentecostes foi Maria, o segundo não foi em Jerusalém, o segundo foi em José. Na carpintaria de José. Lá dentro da casa. Naquele desterro para ir para o Egito. No habitat natural dele. Tudo isso é Pentecostes. Iron, é verdade. E José deve ter tremido na base.
Porque ele estava do lado da Imaculada. Ele sabia que ela não era uma mulher qualquer. Ele estava com o Filho de Deus na mão. Como que um pecador... Você imagina andando do lado de Francisco, do lado de Carlo Acutis, da vergonha. A gente treme, né? Quando chega na frente de Nós, pessoas na praça, quando o Papa via, a gente não sabia se corria, se tocava, se se fazia gritava, se assobiava, foto, se se fazia foto. gritava, se A batia. gente fica. Porque a gente sabe que ele tem alguém com uma Sim. experiência sobrenatural. Agora imagina você Conviver com Nossa acompanhar, Senhora, viver de mão dada com ela, levar o burrinho ali, puxando é, ela. puxando ela e sendo levada por ela, né? Você imagina, mas imagina o coração de José como batia forte, os pensamentos de José, a angústia de José. Ele vai trabalhar aqui a angústia de José. Alguém falava ainda agora, reza, ironia, pelo meu pânico, pela minha É. angústia. Gente, O- até um Os certo grau angustiados agora estão dentro. Agora já pode fazer estão alguma dentro. coisa, já pode se sentir útil de novo. Se sinta... Gente, existe um grau de ansiedade que é normal, um grau de angústia que é normal, um grau de medo que é normal. Essas coisas são fisiológicas, são químicas para te tirar do teu lugar de inércia, para te levantar. Quem não tem um pouco de ansiedade vai ficar na cama dormindo o dia inteiro, né? Então, assim, peça que o Senhor te revele como usar isso a serviço dos outros, a serviço do reino. Você vai entrar no céu com tuas marcas. Você vai entrar no céu com a tua síndrome, com os teus transtornos, com as tuas neuroses, com as tuas manias, com os Nós só teus não vamos entrar no céu com o nosso pecado, mas com todas as nossas fraquezas nós vamos Sim, entrar no isso céu, vai ser. sem exceção de nenhuma. E, aliás, eu acho que elas serão o alicerce mais seguro para nos levar no céu, porque elas nos tornam dependentes de Deus. A gente vai ler uma frase daqui a pouco maravilhosa do Papa, quando, depois de falar que 4 vezes Deus se revelou a José em sonho, e ele soube dizer o fiat dele e prontamente levantou. Olha só, é, ele vai Fala dos 4 começar, sonhos, padre, que está na carta. sim, os 4 sonhos. O primeiro é quando ele quis deixar Maria em segredo, né? Então, o Papa disse que ele estava diante de um dilema e ele foi ajudado pelo Espírito. E a resposta de José foi imediata. O que o Papa frisa é que quando Deus fala, José é imediato em obedecer. José não retarda. José não fica raciocinando. Ele pega o menino e vai. Ele pega a Nossa Senhora e vai. O segundo sonho foi justamente depois do nascimento, em Mateus 2,13, quando ele pega o menino E e vai para o foge Egito. para o Egito até Herodes morrer. E esse terceiro sonho, que José viu o anjo e Deus falava para ele voltar para o país, voltar para Nazaré. E foi no caminho que ele teve o quarto anjo, o quarto sonho, quando Deus diz para ele que ele precisa sair da Galileia e ir morar em Nazaré, porque Jesus precisará ser chamado de Nazareno. Então, assim, são sonhos que acontecem na angústia, sonhos que acontecem na estrada, sonhos que acontecem em casa. Deus não escolhe o lugar para falar. Deus fala. E quando Deus fala, Deus ordena. E quando Deus fala, Deus mostra. E quando Deus fala, Deus revela o melhor lugar. Deus prepara o que é necessário. Não apenas para o presente, mas com já a revelação e o bem do futuro. Deus vê e Deus age e Deus é no passado, no presente e no futuro. Nós só somos no presente. Por isso que a gente tem que confiar em Deus agora, nesse momento.
que queres de mim hoje? Porque o hoje vai estar sendo já o alimento da profecia do amanhã. A obediência da fé só consegue ver o hoje. Mas Deus vê tudo. Deus pensa em tudo. E Deus pensa primeiro. Vive Deus o pensa hoje melhor. na fé, enxergando o amanhã. Uhum, Porque José, quando ele vai ajudar o Espírito Santo a aceitar Maria, ele enxergou o projeto de salvação. Quando ele vai fugir para o Egito, ele enxergou o lugar seguro para salvar o projeto de salvação. Quando José tem a visita do anjo para ir para Nazaré, ele entendeu a história da palavra, da Sagrada Escritura, da caminhada, das uhum, uhum. profecias de Isaías. Ele entendeu tudo, ele enxergou. Agora é o tempo de execução desta promessa. E quando ele tem o sonho de pegar e voltar, José sabe que quando você obedece a Deus, você não recua. Ótimo. Você pode fazer um caminho de volta, mas você não está recuando. Quantas pessoas que, por causa do orgulho, não, já falei isso, já tomei aquela decisão, eu já disse que não ia fazer mais. Não, não se trata de voltar atrás. Aqui se trata de retomar o caminho da ternura, o caminho do amor, o caminho da vontade de Deus. Humanamente, nós vamos sempre, certamente, o GPS de Deus, alguns passos para lá e para cá, José deu pela sua humanidade fora dele. Mas então ele Uhum. precisava retomar no GPS de Deus, ele precisava retomar na vontade de Deus, ou seja, Recalcular a rota, recalculando a recalcular a rota. rota. Foi isso que o Uhum. anjo ensinou José a fazer. Isso, Nós lindo, 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 Ironi. É maravilhoso, aplicável, porque assim, percebe também um detalhe que é para a nossa vida. Deus não revela tudo de uma vez. não, porque senão a gente fica louco. Justo, justo, porque assim, a gente não consegue dar conta de tudo. E com José, é assim como é com a gente, olha só, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A bênção do dia 11 de dezembro está sendo dada. Vamos pensar assim, se Deus revelasse para José que ele bateria nas casas e as casas não se abririam, as pessoas não aceitariam, não acolheriam, e ele teria que levar a sua esposa com o seu filho, que ele tinha assumido para nascer, numa manjedoura. O senhor acha que ele teria ido em frente? Não, eu acho que Não, não. ele ia inventar uma casa de madeira e Ele Herodes ia era chegar e ia carpinteiro, ele matar ele. construía uma casa, ele fazia uma É, casa, e pelo menos eu claro. vou, não vai ser na manjedoura, eu vou fazer uma casa, pelo menos E com a outra coisa engenharia, também. com a engenharia que eu conheço, mas eu não vou deixar meu filho nascer na manjedoura. E outra coisa também que a gente não sabe, né? O Papa fala de várias coisas que ele pressente. Por exemplo, uma coisa bonita que ele falou. Olha, eu acho que quando Jesus ensinou sobre a parábola do filho pródigo, Uhum. ele aprendeu de José, a ternura de José como pai que abraçava. Uma coisa tão bonita. Então eu estou pensando aqui, de repente, José também nem falou tudo para Maria. Ó, Herodes vai querer matar as crianças, por isso Não, quem tem que ir com para o certeza Egito. não. Ele assumiu a paternidade. Esse é papel do Assumiu. homem. Eu vou assumir a Isso, minha isso, isso, isso. responsabilidade. Maria As- vai cuidar do que está nela. Eu vou cuidar do que está fora dela, para que Isso, o que está nela isso. venha ao mundo. Uhum. Você imagina como que ele ia deixar Nossa Senhora se ele falasse: Herodes está vindo atrás e vai matar a criança. Ele fez a parte dele, né? Confiando na parte dele. Faz a tua parte confiando na parte dele. E tem coisas que tem que ficar só entre você e ele. Olha só também, Ironi, olha que bonito. No número 4 ele fala de pai no acolhimento e ele trata de uma coisa muito nossa nesse momento de feminicídio, por exemplo. Essa pandemia de violência que se estendeu também, de agressão física, psicológica, emocional. Ele diz que Racial. racial, ele diz que José apresenta-se como figura de um homem respeitoso.
diante de tanta violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José se apresenta como um homem respeitoso, dedicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade e pela vida de Maria. E Deus o ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. E o que é essa As- luz? sim, mas aqui é o outro lado. Às vezes o homem tem uma responsabilidade, um peso para ser levado, que muitas vezes é dele, é do papel de pai, é do papel de esposo. Agora também, às vezes, a mulher carrega nela, Uma né? responsabilidade de mulher, que só ela pode Sim. resolver. E aqui está o complemento da vida matrimonial, da vida Uhum, familiar. A uhum. responsabilidade da vida na família é a junção de cada um. Os psicólogos, eu acho que o senhor deve ter visto isso nesses anos aí de faculdade agora. Por exemplo, por mais que a mãe seja uma super mãe, ela nunca será o pai. A figura paterna precisa para que o filho e a filha tenham equilíbrio. Por mais que o pai seja um super-herói, um super pai, a figura materna ele nunca exercerá. Ele Sim. pode trocar fralda, ele pode dar de comer, ele pode fazer tudo, mas não é isso. A maternidade não é só isso. A paternidade não é só levar comida para dentro de casa, não. A paternidade é a presença, é a junção. Aqui entra também o valor do sacramento. Hoje tão banalizado, hoje tão deixar de lado a história do eu vou ficar para ver se vai dar certo. Depois, lá na frente, se a gente se deu bem, a gente assume. Gente, não tem como fazer uma coisa certa de uma maneira errada. É, existe uma missão própria de cada um, né? Um papel próprio de cada um. A criança, a pessoa precisa tanto do vínculo materno como também do Como do vínculo vínculo paterno, paterno. né? E aqui também o Papa vai falar que às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas é necessário mesmo assim estar reconciliado com a sua própria história. Achei isso fantástico. Olha só, se não nos reconciliarmos com a nossa própria história, Aqui entra a ternura conosco mesmo, né? isso, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e desilusões. Ao mesmo tempo que eu preciso do outro, eu não posso só esperar do outro. A primeira história que eu preciso estar reconciliado não é com o outro. A primeira Comigo. história que eu tenho que consertar não é a do outro, é a minha. E aí, Iron, o Alan ainda agora até colocou essa citação, é maravilhosa. O Papa diz que a vida espiritual, São José nos mostra que é um caminho que não se explica, se acolhe. A vida espiritual não se explica, se acolhe. Ninguém sabe de tudo. Ninguém entende tudo na vida do espírito. E o dia que A gente pensar que vai. entende, já não entende mais nada. Já está fora do mistério. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, eu estou falando também para mim, porque ainda É, que a gente dê muitos cursos, ninguém pode esgotar e explicar a ação de Deus na história É, das pessoas. eu queria, além de um curso, além de um título universitário, além de um título de graduação,
aquilo que a gente às vezes vamos usar uma palavra que deveria ser só usada para Deus, mas hoje a Para gente tem Deus. tantos mestres, né? E a gente acaba, sendo ou não, Deus às vezes nos faz mestre da vida das pessoas. Mas por mais sábia, por mais intelectual, por mais consistente que seja, aquilo que a gente revela para o outro, ou aquilo que o outro revela para a gente, Deus sempre trará a luz do entendimento daquilo para mim. E o Isso. discernimento tem que ser eu e Aham. Deus. José, ele trouxe a luz do que era ele, a verdade. Sim, olha o que o Papa está dizendo. José não foi passivo diante da história dele. Ele foi corajoso e forte. A gente lembra Josué aqui, né? Seja homem, seja corajoso e forte. Olha só, o Papa está dizendo: só o Senhor pode nos dar a força para acolher a vida como ela é. Só o Senhor pode nos dar a força para acolher a vida como ela é. Lindo essa frase. Aceitando contradições, imprevistos e desilusões. Aceitar, gente. Não vai ficar deprimido porque você está passando por uma contradição, nem porque veio de imprevisto, ou nem porque você está desiludido. Olha só, a vinda de Jesus nos pede que cada um se reconcilie com a carne da sua própria história, mesmo que não entenda perfeitamente. Reconciliar-se com a carne da sua própria história, ainda que não a entenda completamente. Por quê, Iron? Você dizia, e agora eu vou dizer com a palavra do Papa aqui. Acolher a vida dessa maneira introduz-nos num significado oculto. Quando a gente acolhe a história da nossa vida com o combo que ela veio, sem começar com papai, mãe, bispo, irmão, coordenador, namorado, ex-marido, a gente descobre um significado oculto que Deus sabe. E a fé, diz o Papa, dá um significado a todo tipo de acontecimento. Uma fé que não procura soluções consoladoras, nem atalhos. Essa foi a fé de José. E aí ele vai para o quinto ponto, quando ele começa a falar dessa coragem criativa. Ironia, eu queria que você não esquecesse disso, porque você vai pregar pelo mundo inteiro depois da pandemia. Lembra que no número 5 o Papa falou de cura interior. O Papa está dizendo que a primeira etapa de toda cura interior é acolher a própria história. A primeira etapa de toda cura interior, vamos lembrar do Padre Léo também, é acolher a sua própria história. E o segundo passo para a cura interior é ter o que ele está chamando de coragem criativa. Coragem criativa. Foi o que São José teve. Ele usou as dificuldades como recurso. Ele transformou o problema em oportunidade, o Papa está falando. A coragem criativa que Deus deu a José de transformar o problema numa oportunidade. Só uma frase para terminar esse número. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que ele tenha nos abandonado. Mas ele confia em nós com aquilo que nós podemos projetar, inventar e encontrar. Ou seja, Deus nunca me pedirá nada, que é o que está lá no Deuteronômio, o citou Josué, que é o que Deus falou para Moisés e o que Moisés repete a Josué depois. O mandamento que te dou hoje não está fora do teu alcance, nem acima das tuas forças. Uhum. Deus nunca... Essa luz de interpretação que Deus dá para cada um de nós para assumir a nossa vocação, o nosso munus profético, o munus que vem do nosso batismo, de ser um outro Cristo no mundo. E veja, é um Cristo que não é uniforme, mas ele é diversificado.
Na diversidade dos carismas, na diversidade, na pluralidade das Na raças, dos história de povos. cada um. Da história, Deus isso. O age senhor na pegou a palavra história de cada um correta de agora. uma maneira particular. E Deus vai Assim como aceitar você, cada um do jeito que é. sim, assim como você, pai, você e Cleia, mas agora é o pai, né? Porque o nome da carta é Com o Coração de Pai. Com o coração de ironia, educou Lucas de um jeito e Gabriel de outro. Os valores foram os mesmos, mas a pedagogia, o Totalmente cuidado diferente. que, o cuidado que Lucas hoje precisa ter como pai e o cuidado que Gabriel hoje precisa de você como pai é diferente. Até porque O, eles são únicos. Justo, justo, cada história é única. Por isso que o primeiro movimento não é julgar a história do outro, mas é acolher a história do outro. É entender a história do outro. É fazer uma ponte entre mim e você. Por que que a gente se amou? Por que que a gente virou irmão? Porque a Porque a gente gente nunca entendeu as nossas diferenças como um impedimento. Nós nos nós, complementamos na nossa diferença, como pontes. respeitando. Sim, nós sempre fizemos pontes. Quantas vezes nós pregamos juntos, com dois microfones, mas era uma única sintonia? Quantas vezes você ouviu minhas lágrimas, você viu minhas lágrimas? Às vezes você nem tinha me ouvido, mas sabia se eu estava bem ou não. Algum dia você me julgou e me condenou? Não posso. Algum dia, quando Não, você me disse tuas fraquezas, ou você e- descobriu minhas mazelas, você me condenou? não. E isso nos manteve no amor, isso nos manteve no caminho, isso abençoou a história respeitada na individualidade, mas também na fraternidade. Isso potencializou os nossos recursos, né? E muitas vezes você respeitou o meu projeto, como eu respeitei o teu projeto, como a gente inventou coisas. Estou usando as Quantas palavras vezes do Papa. o senhor teve que morrer para se fazer um comigo? Sim, Quantas vezes idem. eu tive que morrer para se fazer um. Sim, Então, idem, idem. mas isso é uma morte que gera vida, que gera fruto. É como a semente, é para dar fruto. Não é uma morte de decepar, ou de perder a identidade, ou de perder a visão que eu já tinha determinado. Não, aqui é questão de. Volto na palavra ternura, na resiliência. Né? Que Uhum, ternura uhum. e resiliência elas não são duas vias de mãos diferentes, mas elas caminham sempre na mesma direção. Que bom você ter falado isso. O número 6, o Papa vai falar sobre o pai trabalhador. E aí a gente falou já um pouco sobre isso, o trabalho como a revelação da dignidade humana, como uma maneira de contribuir para o mundo, para a sociedade. E o Papa lembra a perda do trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs no Brasil. Acho que nós somos quase 13 milhões. E aí o Papa pede a São José, a intercessão de São José, para que nenhum jovem, nenhuma pessoa e nenhuma família fique sem trabalho. E por último, o Papa fala de São José na sombra. Ele lembra um escritor polonês que escreveu esse livro, A Sombra do Pai, né? São José que viveu debaixo da sombra de Deus, né? E aí ele vai começar a falar da figura do pai. São José tomou conta de um filho que, na verdade, era filho adotivo dele, né? Porque o verdadeiro pai era Deus. Então ele estava na sombra, né? Mas nem por isso ele deixou de ser pai. Por isso que ele começa a dizer: não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Então, pai
é quem cuida responsavelmente. Sempre que alguém assume a responsabilidade da vida de outrem, em certo sentido, exerce a paternidade a seu respeito. E aqui Nossa. está a paternidade espiritual, né? Que a gente experimentou. E aí, olha o que, que o Papa diz. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem serem órfãos de pai. A própria igreja hoje precisa de pais. E aí ele vai falando. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. O pai não prende, o pai não subjuga, mas o pai torna capaz de opções, de liberdade, de partir. E aí o Papa fala da castidade de São José. José castíssimo, que tem o coração livre, que é o mesmo coração que os pais devem ter, porque o amor não prende, não sufoca e nem torna infeliz. O amor não quer possuir, mas o amor, a lógica do amor é amar sempre na liberdade. E José soube amar dessa maneira, extraordinariamente livre. Como que um pai deve amar um filho? De maneira extraordinariamente livre, sem se colocar no centro, descentralizando-se, essa é uma expressão que Francisco gosta também, colocar Maria e Jesus no centro. A vida do filho não pode ser o pai e a mãe, tem que ser Jesus e Maria. E José entendeu isso. José saiu do centro para deixar Deus e Maria serem o centro, né? E aí falava daquilo que você dizia no início. A felicidade de José não é uma lógica do sacrifício de si, mas uma doação para. Não é olhar tudo como sacrifício. Outra pegada fantástica do Papa. Mas é doação para. Não vem primeiro o sacrifício. Porque quem se doa para nem vê sacrifício nessa história. E aí ele fala do perigo de, tanto na vocação matrimonial como na vocação sacerdotal e religiosa, da pessoa ver tudo na lógica do sacrifício e acabar por sacrificar a alegria e o amor, correndo o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Nossa Senhora. Quantos casais e quantos religiosos infelizes, tristes e frustrados. Termino aqui agora. O Papa termina dizendo que a paternidade não é decidir sobre a vida dos filhos. Essa é uma tentação de muitos pais. Querer decidir o que o filho tem que fazer. Decidir a Mas... profissão, com quem vai casar, com que, Não, 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 que não, não. cidade vai. Isso, vai morar. Olha só, olha que lindo Nós isso não, aqui. nós não somos chamados a gerar filhos para nós, mas para Deus. Então deixa Mamãe Deus sempre conduzir. disse isso. A gente nunca cria para nós. Olha, o pai, ele abre espaço para o inédito. Abre espaço para o inédito. Olha que palavra libertadora. Isso aqui os psicólogos tinham que ouvir, os educadores tinham que ouvir, os pais têm que ouvir isso aqui. Educar na paternidade é abrir espaço para o inédito na vida do filho. Porque cada filho traz sempre consigo um mistério. Algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Ironia, isso aqui é fantástico. Cada filho traz algo de misterioso quando vem ao mundo. E esse inédito e esse misterioso só pode ser revelado se ele tiver um pai que dê a liberdade. Porque senão ele vai ter que fazer 50 anos, 60 anos depois da morte do pai
para entender quem ele tem que ser. Ah, Jesus, vai viver a vida do Pai. Um dia desse eu escutei uma história. Minha professora de filosofia clínica falava para gente que um cara, na formatura de medicina, pegou o canudo e falou para o pai e para a mãe: aqui, ó, era isso que vocês queriam? Toma. E foi para o Rio de Janeiro, comprou um primeiro restaurante. Hoje ele é dono de uma rede de restaurantes e é ele que cozinha. Ele fez medicina, entregou o canudo para os pais e foi virar Masterchef, por assim dizer. Entende? Porque a paternidade nunca é um exercício de posse. É estar à sombra. A sombra que acompanha o filho. É isso. Yes. Fechou. Fechou. Caraca. Fechou. Caraca. Te amo, te amo. Ora, Também. ora, ora, ora para que a gente tenha Olha. paz com o coração de paz. Amém. O senhor tem Te live amo. daqui a pouco ou não? Não, eu tenho janta. Todo mundo já está me esperando para jantar. Fábio já veio aqui. Ah, meu filho. Então faz a oração. Só deixa eu fazer um convite bom agora. Claro. Hoje a nossa live era isso mesmo. Acho que essa é a cura maior, né? Somos A gente 500. é, dando formação, hein? Dando formação. 500 sem contar os compartilhamentos. Isso, Por quinhentos e favor, quinze salva isso agora. e manda isso que eu quero postar em todas as nossas Tá. redes. Olha, falando sobre um documento que ninguém quase sabe, hein? Já são 3 dias e as redes sociais silenciaram. Essa é a Ainda. vacina do Pelo amor mundo. de Deus, onde estamos nós? Cadê os ministros de Deus? Cadê o povo? Cadê os fundadores? Gente, aqui, ó. É necessário. A humanidade precisa de paz. Paz com Z e paz com I e S. Paz carioca e paz paranaense. Ah, Te amo. Reza um pouquinho também. para nós. Não, reza você, amado. Reza Sim, você, por Senhor. favor. Nós nos colocamos agora sobre a intercessão de São José. Sobre esse grito que o Espírito Santo dá através do Santo Padre o Papa para este ano de 2021. O ano de 2021 será o ano da reconquista, será o ano da Amém, Senhor. restituição, será o ano da ação sobrenatural de Deus sobre os filhos e filhas que viverem Amém. com essas características de José. Reconciliação com a história e com a nossa Isso. história. Com a história da humanidade e com a nossa história. Um ano de reconciliação. Essa é a palavra profética, Padre. Eu acho que as pessoas têm que ruminar isso durante essa noite, durante esse final de semana. Amanhã é dia. Pede que Nossa Senhora revele para você, como revelou ao Dieguito dela, o pequeno Dieguito. Não estou eu aqui, sou tua mãe. Sou tua mãe. Então peça que Nossa Senhora diz assim: Nossa Senhora, como é que você conseguiu ver tudo isso em José? Nos ensina a ver isso de José para a gente ser diferente e fazer a diferença nesse tempo de caos. Oria eu vejo assim. Dai-nos fé de José. Sim, Padre, eu vejo muitas terras secas, sabe aquela lagoa que seca e que fica aquele barro que racha? É muito, é como se o mundo fosse essa lagoa seca, rachada. Aliás, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma falta de água. E eu vejo das rachaduras desta terra brotando água viva. Amém. O evangelho de hoje. A leitura de hoje, o Senhor vai fazer correr a paz como um rio. É a primeira leitura de hoje. O Senhor está abençoando os nossos caminhos. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Isaías, hoje, Isaías 48. Eu sou o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis. Foi o que aconteceu nessa live. Eu sou o Senhor teu Deus, que através de Francisco te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e sua justiça, amém. José, homem justo, como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, os filhos do teu ventre como grãos de areia,
este nome não teria desaparecido nem teria sido cancelado da minha presença. O nome de José desapareceu e foi cancelado da presença de Deus. Deus está trazendo de novo um homem comum, simples, carpinteiro, Eu trabalhador. posso, eu posso. Que isso para dizer, você pode, um homem, um pai amado, o pai da ternura. Então vamos dizer, o amor, a ternura, a obediência, o acolhimento, a coragem criativa, o trabalho e a sombra. Nossa, caraca. Não, e aqui Ai, eu acho que é. Vamos fazer um gesto concreto, porque o Papa pede para a indulgência alguns gestos concretos, meditar sobre São José, a misericórdia no nome do homem justo, a oração da família, por um trabalho digno, a oração pela igreja que sofre, um santo universal. Ele indica a oração de São Pio X para São José antes de trabalhar, para que a gente tenha todo o livramento. E aí o Papa ainda diz assim, um sétimo ponto, o conforto na pandemia. E depois fala também o papel dos sacerdotes. Acho que aqui todos nós somos sacerdotes, né? A palavra diz que todos nós somos sacerdotes. Tem os ordenados, mas nós somos sacerdotes, né? Todos. Aqui não exclui ninguém. E eu acho que o nosso exercer o nosso ministério sacerdotal aqui, não entrando no ministério ordenado, é pegar e fazer com que essa carta do Papa, essa é a nossa tarefa nesse final de semana nas nossas redes sociais, legal. baixar essa carta e fazer ela chegar ao maior número de pessoas que nós pudermos. E ela é gratuita. Ela já está disponível. Você não precisa ir lá na livraria Paulus, na Loyola, na Ave Maria, na Missão a Poder de Deus, na Novo Cenáculo, para adquirir o livrinho. Você pode baixar aí gratuito na Uhum, internet e uhum, fazer chegar uhum. para todo mundo. Para todo mundo. Para quem está. Se tem alguém desanimado, desesperado, angustiado, triste, pânico, desempregado, falido, doente, se você tem alguém que está em coma e você tem a oportunidade de visitar ele, vai ler essa carta para quem está em coma. Leia essa carta para quem está em coma. Aí, ó. Tá no WhatsApp, pode mandar para todos os seus grupos. Dispararei. Dispararem com o coração de pai, com Aliás, o você já tinha me coração de mandado pai. ela em espanhol, né? Quando Eu ela mandei saiu. primeiro em espanhol, porque saiu primeiro em espanhol. Vamos fazer a oração final que o Sim. Papa fez? Tô Você com tá ela com a aqui. tua? Tô. Você O senhor quer faz? começar ou eu começo? Não, começa o senhor. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Faz ela completa, que daí eu faço do São Pio X para antes Tá. de cada trabalho. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós. Guiai-nos no caminho da vida, alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, defendei-nos de todo mal. Amém. Glorioso São José, modelo de todos que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com a consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e devolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo, com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. Tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José,
tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Amém. Obrigado, Iron. Obrigado, Papa Francisco. Agora só aquilo que o Senhor pode dar. Abençoe-nos, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, desça e permaneça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Unidos pelo Espírito, te amo. Um convite obrigado antes de eu desligar. Domingo, meio-dia aqui do Brasil, 4 horas da Itália. Nós estaremos aí com o Padre Michele Vassalo numa conferência. Vamos até por volta de 4 horas da tarde. Reze conosco nas nossas redes sociais. Unidos. Beijo. Beijo. Santa noite. Nossa Senhora de Guadalupe. Ruega por nosotros. Amém. E feliz ano de São José. Feliz ano de São José. Um beijo, Tchau. meu pai. Tchau. Dá um abraço Unidos. em toda a família linda aí. Tá bom, unidos. Tchau. Tchau.